Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast, o nosso terceiro episódio da segunda temporada. Hoje estamos aqui com o Sr. Evolt, da Construcolor. Seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade para se apresentar. Gustavo, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade aí de a gente poder falar um pouquinho da nossa história, né? Tanto quanto empresa, né? Como pessoa. É sempre bom trocar um pouco de informações, né? Bater um papo. E em momentos assim, quando a gente tem um pouco mais de tempo, acaba sempre sendo muito bacana, né? Então, eu agradeço aí a oportunidade. E vamos jogar um pouco de conversar papo um fora pouco. aí. Bom, verificamos, olhando o site, a história da empresa, que a Construcolor surgiu depois das enchentes, né? Foi aí que remeteu à origem da empresa. Isso. Como é que funcionou a criação dela? Como é que foi o negócio? O meu pai, ele trabalhava numa distribuidora de bebidas com um tio meu, e essa distribuidora foi vendida. E o meu pai, para não ficar na mão, digamos assim, porque ele era um braço direito desse meu tio, ele falou, cara, eu acho que nós poderíamos fazer que, né, que na época, assim, tivesse alguma ligação com a economia, ou algo assim que ele conseguisse empreender. E em 83 tinha dado uma grande enchente em Blumenau, e logo em 84 também. E aí o meu pai e esse meu tio pensavam, eu acho que uma coisa que poderia dar certo é uma loja de tinta, porque até aquele momento quem vendia tintas eram os materiais de construção. Sim. E aí meu pai, poxa, eu acho que tem assim fundamento, e foi atrás, e aí ele foi conversar com o seu Anselmo, que tinha trabalhado com ele há alguns anos antes na Teca, e esse Anselmo era pintor. E aí meu pai falou, ó, né, eu tô com uma ideia de abrir uma loja de tinta, e ele, não, pô, eu topo o desafio, vamos trabalhar junto e tal. E aí a coisa aconteceu, né, assim, naturalmente, sem ele imaginar que teria uma loja de tinta, né. E eu brinco, né, porque eu acho que ninguém nasce com o sonho de ter uma loja de tinta, né, isso acaba sendo por algum motivo, né, algum rumo que acaba tomando. E aí com isso começaram em 84, né, ali, inclusive a sala onde eles abriram é uma sala que não é numa avenida muito comercial, mas começaram lá porque esse prédio era do meu avô, e aí meu avô deixou ele ter uma carência no aluguel e tudo mais, então foi uma sequência de coisas assim que culminaram para que ele conseguisse abrir a loja. E aí eles pegaram essa loja ainda pós-enchente, ela estava toda suja, tiveram que limpar a loja e aí começaram. Então foi assim um começo muito muito difícil, né? De muita assim entrega, eles tiveram que ter muita determinação, né? Então meu pai assim contou com a ajuda de muitas pessoas que apostaram nele, né? Porque na época ele estava com seus 30 anos de idade, então novo também, né? E tu conseguir crédito, conseguir com que as pessoas te deem esse voto de confiança não é fácil. E aí começaram lá e aos pouquinhos, caminhando, sempre muito com a ajuda dos pintores, né? Um trabalho que desde lá de trás já começou. As coisas foram evoluindo e pouco a pouco a empresa foi crescendo, né? E a segunda loja surgiu em 88, e é ali que talvez comece uma expansão, mesmo já no início, porque quando teve ali na década de 80 algumas mudanças de moedas e planos econômicos. E cruzados novos, enfim, e com isso tudo gerou aquele momento de hiperinflação. Então, em 88, a loja estava caminhando, estava engatinhando, já com um pouco mais de venda, e o meu pai precisava comprar mais estoque. Ah, poxa, eu vou comprar, né? Não era um volume grande, mas eu precisava de mais estoque. E como os preços dobravam praticamente, às vezes em um dia, uma semana, os fornecedores eles não vendiam muito, porque se eles vendessem muito, acabava desvalorizando o estoque. Então, o pessoal ganhava muito nessa questão de estoque. E aí alguém deu uma sugestão pro meu pai, por que tu não abre um novo CNPJ? E aí com esse CNPJ tu vai conseguir comprar mais um pouco e tu vai conseguir ter um pouco mais de estoque. Aí meu pai na época abriu um outro CNPJ só para ter o CNPJ, na verdade, era para ser um depósito. E aos poucos as pessoas foram, mas tem lá naquele endereço que era Itopava Central. E aí a coisa naturalmente foi surgindo.
E assim, a gente tem que, uma coisa assim que é muito marcante na história da empresa, que é um lema que a gente tem lá dentro, que de cada adversidade a gente cria uma oportunidade. Então foi assim na enchente de 83, de 84, foi assim naquela dificuldade econômica dos anos Sim. 80, que foi em 88, e em diversos outros momentos durante a história. Aham. E quase 40 anos depois, né, deu para ver esse crescimento significativo. Você sabe quantas lojas tem hoje a A Construcol? gente está com 29 lojas. 29 lojas. Uhum. Então, mas não foi uma coisa assim, a gente fez um planejamento, vamos chegar a 20, as coisas foram acontecendo. Aham. Então a gente começou a crescer primeiro em Blumenau, né? Então a matriz é na Itopava Norte e foi para Itopava Central. Aí muitos anos depois, lá em 2009, surgiu a oportunidade de montar uma loja no Garcia. E era um medo muito grande montar mais uma loja, como é que a gente vai cuidar, como é que vai gerenciar isso, né? E para nossa grata surpresa, a gente percebeu o quanto que estava perdendo não estando mais próximo do cliente. Sim. Então, quando abriu no Garcia, a gente percebeu assim principalmente dos pintores, que é o nosso maior parceiro, poxa, vocês estão na Itopava Norte, estão na Garcia, poxa, agora vocês têm que vir para a Velha. Aham. Então, sabe, Foi indo. e foi indo sem a gente ter essa, e aí aos poucos, agora acho que a gente precisa abrir na região da Velha, aí surgiu um lugar muito bom ali na Água Verde, aí foi a 4ª loja. E assim a gente foi crescendo em espiral por praticamente sempre. Dentro da cidade mesmo. E aí, poxa, aí os pintores que eram de Indaial começaram a passar ali, poxa, vocês podiam vir para Indaial. E aí, só que daí num tempo muito maior, abrimos depois de 3, 4 anos em Indaial. Sim. E assim foi cada cidade que a gente foi chegando, né? Então a gente foi sempre plantando muito, e aí, chegou na hora de abrir uma loja, poxa, agora eu acho que já tem uma clientela, já tem um público que nos conhece, e aí acabava já tendo um pontapé inicial na abertura de cada loja. Né? Sim. E bom, e para gerenciar essa quantidade de lojas, também imagino a expansão que foi o número de colaboradores, né? Que tem que ter para sustentar essa grande quantidade, né? Como é que é fazer essa gestão, né, de tanto colaborador? Eu vou te falar que essa talvez seja a nossa maior dificuldade. Eu digo porque hoje, se eu tivesse que começar algum negócio do zero, a primeira coisa que eu pensaria é a pessoa que vai estar junto comigo, que vai estar do meu lado. Porque as pessoas que a gente tem hoje na empresa que fazem a empresa ir para frente são essas pessoas que estão lá 20, 25, 30 anos. Sim. Então eu vejo assim que se a gente tivesse que começar do zero com um time completamente novo, cara, eu não sei se eu embarcaria nesse barco, entendeu? Porque é muito difícil tu criar uma cultura sem ter pessoas com muito tempo de casa, de tu replicar aquilo que tu acredita, né? E isso é assim, eu vejo que a cada ano que passa, a gente, com essas pessoas que a gente tem e tem que manter e cada vez mais motivada, tal, a gente sabe que é um desafio, mas é com essas pessoas que são elas que nos proporcionam poder crescer. Então, por isso que, assim, chega num ponto que a gente pensa, cara, crescer até onde, né? Talvez até onde que eu consigo ter essa essência. Então, isso é um caminho, assim, que a gente fica sempre se questionando, é por aqui, não é? Sim. Às vezes a gente dá um passo a mais no crescimento, tivemos anos assim, onde daqui a pouco passa um tempo, cara, agora vamos segurar, porque, poxa, saiu esse, saiu aquele e tal, né? Sim. Equipes se desmontou, vamos montar de novo, vamos dar um tempo, e quem sabe lá na frente volta a crescer. Sim. Então, é muito... não tem um formato certo para isso. Sim. É no dia a dia que a gente acaba... Trabalhando com pessoas, né? Pessoas são diferentes. Isso. E às vezes a gente está certo do negócio, daqui a pouco passa um tempo, não, acho que não é por aí. Né? Então, muitas coisas a gente aprende mesmo do dia a dia. Né? E ainda aproveitando esse contexto histórico, o próprio mercado de tintas é diferente de 1980 para agora 2020. Como é que funcionou essa transição? Eu acho que tu tem que estar bem conectado com o teu fornecedor. Porque aí tu consegue acompanhar essa mudança e não tornar ela não fazer com que ela seja tão drástica, né? Então, quando meu pai começou lá em 84, poxa, era uma linha de produtos, extremamente pequena.
Talvez era, sei lá, um tipo de pincel, uma brocha, um rolo, e sabe, e vendia aquilo, Sim. a cor era branco, marrom, né, gelo, e com o tempo vieram as máquinas de tinta, onde foi possível, né, Sim. desenvolver aí milhares de cores, desenvolver. E tudo isso foi acontecendo assim, porque a gente sempre esteve muito perto do nosso fornecedor, né? E tentando levar isso também para os clientes, né? Porque a gente assim entrou na vanguarda de muitas coisas assim, até nível Brasil. Então, por exemplo, assim, a primeira máquina automática de tintas foi da marca Souvenir. E a primeira máquina do sul, dos 3 estados, na época houve a oportunidade, meu pai acabou comprando. Então, isso foi em 1994, na época uma revolução, né? Hoje é muito comum, todas as marcas têm, né? Sim. Mas assim, isso foi uma coisa que marcou. E tu quebrar essa barreira, poxa, agora eu vou fazer as tintas na base. Muita gente, não, eu quero a tinta pronta. Então, é uma construção, né? Mas se for dizer para ti a evolução que teve esse mercado, realmente é bem Enorme, grande, né? é enorme. E eu costumo dizer assim, né? Às vezes as pessoas passam, né? Poxa, tô vendo um prédio em construção, tô vendo, pô, vocês vão vender um monte de tintas, as pessoas brincam, né? E eu falo, hoje quase 80% da nossa venda da linha imobiliária é repintura. Então, o nosso mercado é muito mais forte naquela pessoa que está repintando a casa, que está reformando o apartamento, que está pintando a sua empresa, do que propriamente na obra Na nova. indústria. Até porque hoje, numa obra nova, existe vendas diretas de algumas indústrias e tudo mais. Sim. E a gente acaba tentando cada vez mais fortalecer essa questão da repintura, né? E isso é muito diferente do que era há 30, 40 anos Sim. atrás, porque a cidade estava em pleno crescimento, com Uhum. obras novas e tudo mais, né? E hoje a gente vê que, às vezes, a pessoa que morava numa casa grande, lá de 3 quartos, daqui a pouco o filho casa, vai para um Aham. apartamento, né? E tudo vai mudando, né? Assim Sim. como muda na vida das pessoas, na evolução pessoal, a gente vai mudando também no mercado, Sim. vai percebendo a mudança no Com mercado. certeza. Bom, aproveitando que a gente está falando agora dessa evolução de produtos, né, do modo de, enfim, de fazer a própria pintura, quais são a gama de produtos hoje que a Construcolor oferece? Porque não são só tintas, né? São todos Não. os materiais que abrangem esse serviço, né? Assim, a gente trabalha com algumas frentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da parte da mão de obra, né? Então, a gente vai parte para o maquinário. Então, aí no maquinário a gente tem as airless, que são as máquinas de pinturas. Tem a parte de lixadeiras, que hoje que pegou muito, né? As pessoas vão fazer uma reforma dentro de casa, não querem mais aquele pó, né? Da massa corrida, enfim. Então, já existem essas máquinas que tem aquela sucção com aspirador e tudo mais. As ferramentas também estão evoluindo muito, né? Então, só que cada perfil de profissional, às vezes, entra numa linha, né? Sim. Então, às vezes, tem um profissional que... Tem aqueles que acabam trabalhando em todas os formatos de obra, mas tem aqueles que, às vezes, focam mais numa obra nova, tem aqueles que Sim. focam mais em prédio novo, ou numa repintura de prédio, ou... E aí acaba cada um meio que entendendo o que precisa para o seu negócio, né? Dentro dessa linha. E aí a gente vai para as partes de soluções. Aí hoje tem borracha líquida, que tu pega desde telhado, a parte de pintura de ferro, né? Enferrujado. Tem a parte quando se fala em umidade, tem alguns produtos que ajudam, que não vão resolver 100%, mas que dão já uma melhora, né? Então a gente tem, assim, hoje uma solução bem ampla, né? Eu digo assim, quase que para construção civil, né? Qualquer obra. Para qualquer obra. Então tem que entender, às vezes, a necessidade do que o cliente está buscando, do que ele precisa, para daí oferecer o produto certo, né? E isso a gente percebe que muito vem do profissional, porque é quem está na obra e é quem vê o problema. Porque às vezes quem está lá, o consultor, o vendedor que está dentro da loja, ele não sabe muitas vezes o que está acontecendo na obra. Então, por isso que a gente sempre tenta ter essa proximidade e escutar do profissional quais são as frentes que a gente precisa fazer para conseguir estar à frente, né? Tá fornecendo ou tá ali ligado na obra, né?
E justamente também, aproveitando esse ponto, acho que você até já conseguiu responder falando dessa proximidade com o cliente, com o profissional, mas se você pudesse definir qual que seria o diferencial da Construcolo para uma outra loja de tinta, Eu diria que são as as pessoas. pessoas. É. Uhum, Porque quando eu falo de pessoas, é, eu falo da pessoa que está lá dentro na empresa, uhum, junto com a pessoa que está de fora, junto, sabe? A nossa empresa ela é familiar e a gente gosta de manter essas características de uma empresa familiar. uhum, Então, a gente fala, o negócio tem que se profissionalizar, a gente tem que estar sempre atento. Isso é desde a parte contábil da empresa, a parte financeira, enfim, todas as áreas. sim. Mas as pessoas é que vão fazer com que a empresa se diferencie. Uhum, Então, a gente, né, brinca que é, tanto eu, minha irmã, meu pai, enfim, né, toda a família que tá lá, a gente leva, pô, as minhas filhas vão pro negócio, vão lá visitar a uhum, loja, os meus irmãos, enfim, toda a família tá lá. E quando a gente leva essa turma para lá, é porque a gente acredita naquele lugar e acredita que tá, sim. né? Eu Uhum, estou trazendo quem eu mais tenho de valor na minha vida para a uhum, nossa empresa. Então, eu acho que isso é uma maneira de mostrar o quanto que a gente se importa com as pessoas, né? uhum. Então, por mais que tenha dificuldades, a gente às vezes reter alguns talentos dentro da empresa, mas eu acho que o diferencial seriam as As pessoas. pessoas. Uhum, Porque afinal, o preço claro, vai ter momentos de briga de preço, vai ter momentos que tu vai ter que é, fazer diferente, negociar diferente, aí envolve o teu fornecedor, envolve várias outras coisas, prazo, tudo, sim. formato de atendimento. Mas assim, muito do produto é tudo muito parecido, né? Então, Uhum, se tu vais comprar esse copo aqui numa loja X ou Y, talvez ele vai ter uma diferença de R$ 2 a mais ou sim. dois a menos. Uhum, Mas se na tua loja lá que tu já conhece, tem uma pessoa tal, tu vai prestigiar ela sim. pela proximidade e tudo Ser bem mais. Por, atendido, pela e relação de é isso confiança. aí. É. Uhum, Isso, né, eu, eu sei a área que tu atua, ela vai muito na relação da confiança, né? com certeza. Porque é um Uhum. serviço que talvez tu vai prestar e outra pessoa vai prestar, tu tem uma tabela, mas a pessoa vai fazer contigo porque ela tem confiança em Exato, ti. exato. Ela conhece o Uhum. Gustavo, vai dizer, não, eu vou fazer com o Gustavo porque, mas é um pouquinho mais caro, ou não é, não, mas, cara, eu me sinto mais à vontade de fazer com o Gustavo. Uhum. Então, eu acho que são pessoas, As sabe? pessoas. É o diferencial, né, Uhum. que a gente acredita. Porque atrás de uma ferramenta igual o Instagram, igual o WhatsApp, tem que, claro, existe agora a inteligência artificial, mas tu quer conversar com alguém. Uhum. Então isso para nós, assim, a gente percebe às vezes as pessoas, né, mandam uma mensagem no Instagram lá, a gente tem quem cuida, né, e quem tá lá cuidando é uma pessoa Uhum. que tá olhando, ó, porque surgiu um alerta aqui, cara, tem que cuidar nisso, tem que fazer aquilo, e às vezes uma inteligência artificial, ela vai te passar, assim, a coisa um pouco sem sentimento, né. Sim. No próprio atendimento, né, às vezes as pessoas elas querem entrar em contato com a empresa, mas só conseguem entrar pelo chat, que quem atende é um robô, né. Cara, isso Até chegar numa pessoa que ela consiga conversar é um caminho é, árduo. eu talvez estou ficando velho, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto desse Ah, tipo de eu atendimento. também não. Então eu gosto, Uhum. porra, queria falar com a pessoa, ó, Uhum. quer me dar o caminho. Às vezes tu vai de um atendimento pro outro e não, Sim. nada se resolve, Uhum. né? Então, isso, bom, eu já comprei, né? E hoje eu tento dar a oportunidade de comprar ou na cidade, ou no bairro, mas compro às vezes, tu quer devolver alguma coisa, Pela né? internet. Cara, tu desiste de devolver, tu Aham. compra de novo, porque, sabe? É aquela compra que tu tem certeza mesmo, porque se tu se arrepender, Uhum. É difícil, complicado. difícil que alguém vai te dar um retorno, né? Aham. E tu vai ser mais um número lá para aquela empresa, né? Exato. Infelizmente, né? Uhum. Bom, a gente estava falando de produtos até agora, mas de serviços. A Conficolor também presta? Não, a Não? gente só Só venda de revende mesmo, produtos. é. Uhum. Mas assim, a gente não deixa de prestar um serviço quando envolve uma consultoria, quando, né, Aham. claro, porque assim, existem algumas pessoas que têm uma capacidade técnica bem bacana dentro da empresa, e aí a gente vai para Sim, uma linha de, vamos ter que buscar, ou se a gente não tem toda a informação, sim. com o nosso fornecedor para trazer uma solução. Então, eu acho que o serviço ele não é da aplicação do produto, mas Aham. ele talvez seja nessa questão de
de tu procurar acertar no que tu vai fornecer e tudo mais, né? Uhum. E se, por exemplo, o consumidor quiser comprar um produto, né, uma quantidade de tinta, a entrega desse produto, ela, a A, Control também faz entrega a gente na residência? faz a entrega, a gente tenta sempre fazer de um período para o outro. Então, se compra de Uhum. manhã, entrega à tarde, No mesmo dia. compra à tarde, Uhum. entrega de manhã. Mas é claro, né? Com a infinidade hoje de produtos que a gente tem lá, existem às vezes produtos que acabam não tendo naquela loja, tu tem o Sim. desafio, tenta entregar pelo menos no dia seguinte, Uhum. e aí entra também a questão do serviço, né? Uhum. Então, essa, essa, essa pegada, assim, tu tá presente, tu tá conseguindo entregar com rapidez o teu Sim. produto, Uhum. acaba sendo um grande diferencial também. Então, isso é uma coisa que a gente toma cuidado, erra, né? Isso às vezes acaba errando, mas está sempre no nosso alerta vermelho de preocupação, Uhum. sabe? Agilidade em atender o cliente, de estar ali, de prestar o suporte que aquele Sim. cliente precisa, Uhum. porque a gente sabe a dificuldade, né? Eu acho que todos que têm negócio ou que atendem alguém sabe quando a gente perde um cliente o quanto é difícil de voltar e atender ele de volta, né? Uhum. Então isso a gente passa, né, em determinados momentos, e aí o quanto tu puder fazer para antecipar para não perder aquele cliente, né? Entra, Sim. entra nessa questão aí de agilidade, de ser Uhum. rápido, né? Com certeza. Eu ia perguntar também qual que é o perfil dos clientes da Construcola. Você acabou mencionando que era as obras que já estão prontas, né, essa repintura, essas obras residenciais. Esse é o perfil de consumidores hoje? Eu vou te dizer que o nosso foco sempre foi mais os pintores. Aham. Só que às vezes, com esse trabalho com os pintores, vem clientes que acabam tendo um contato mais próximo com a empresa também. O que gostaram da qualidade também. E aí Uhum. vão acabar, né, tendo uma relação mais estreita com a Construcolo. Então, assim, é muito variado, porque Uhum. a gente vai ter desde o comprador de uma indústria que vai fazer a manutenção, a pessoa que vai comprar a tinta pela primeira vez para pintar sua casa, o profissional que já tem um conhecimento grande. Então, Aham. se eu te disser assim, eu não conseguiria hoje classificar só um perfil de consumidor no nosso negócio. Eu acho que pegam é, vários perfis Sim. diferentes, né? Uhum. Então, a gente acaba é, percebendo isso e cada vez mais está vindo um público mais jovem, muito antenado, que já às vezes pesquisou, que já sabe o que está querendo Uhum. comprar. Então, eu não conseguiria te dizer assim, hoje a gente atende tal perfil. Não, eu acho que é bem variado. E isso Uhum. é para a gente um grande aprendizado, porque a gente está tendo que se reciclar, né? Então, Nunca é o mesmo, né? Sempre tem uma sempre, particularidade, né? sempre, Uma coisa diferente. sempre muda. Uhum. E assim, né? Com a questão das mídias sociais é tudo muito rápido, né? Uhum. Eu não sei em números, mas diz que tem uma pesquisa que até na década até nos anos 1900, X% da população tinha acesso à informação, né? Então, estão falando em países abertos, mas X%, vamos lá, 10% da população tinha acesso à informação. Depois 20% na Uhum. década seguinte, 30, 40, tal, tal, tal. E hoje, 100% praticamente das Uhum. pessoas têm acesso à informação e é na palma da mão, é num clique. Aham. Então isso faz com que a gente entenda que o que vai diferenciar as pessoas, os negócios são o relacionamento, Uhum. né? Porque tu vê, o cliente já sabe, ele vai pintar a casa dele, ele já olha o tipo de tinta que ele quer, Tudo, tudo, até o jeito de pintar ele já olha. tudo. Então é realmente E a muitos dados. gente que às vezes o consumidor, né, ele tem uma ideia e isso acontece assim até de certo modo com uma frequência grande, que ele olha por exemplo, assim, vou conseguir ser bem claro falando Uhum. esse exemplo. Tinta emborrachada. Tinta emborrachada, ela existiu lá final dos anos 90 e início dos anos 2000, e já existia, né? Uhum. E ela apresentava algumas, a gente chama de patologias, né? Então, por ela criar um filme,
Se ela tem uma certa infiltração na parede, ela cria uns bolsões que vão enchendo de ar ou de água e Sim. que vão depois dando uma manutenção maior ainda, numa casa, num prédio, enfim. Aham. E aí agora, né, caiu na moda a tinta emborrachada. Então, é um ótimo produto, é uma ótima solução, mas não para Todas as- todas as superfícies. Uhum. Então, assim, e aí a pessoa, eu quero uma tinta emborrachada, tô dando um exemplo, né? Uhum. Tá, mas o que tu tens lá? Não, eu tenho uma textura feita assim. Tá, mas espera aí. Pode ser que não dê problema, mas tem grandes chances de dar problema. Por quê? Porque a textura ela já tem uma certa, ela tem uma esfera, um quartzo que vai acabar rasgando esse filme, que vai fazer com que tenha com que penetre O ar ali o dentro. ar, o água, Aham. enfim, e tu vai ter um desafio maior. Mas às vezes a pessoa ela tá tão naquela onda que ela não parou para ver, né? Uhum. Ou então vamos ter que passar um selante, vamos ter que fazer alguma coisa que vai te dar um resultado, Sim. né, que não é só a tinta emborrachada. Então, é um exemplo que diz assim, cada pintura é uma pintura Uhum. diferente, cada situação é uma situação diferente. Uhum. Poxa, eu tenho uma parede com brilho, né, para fosquear, para dar aderência, enfim. E às vezes a pessoa, quando ela pesquisa só aquilo que ela está Exato, exato. enxergando, né? Uhum. Bom, acho que até a gente consegue fazer uma linkagem com esse ponto. E o mercado hoje? Ele tá muito aquecido? Eu vou te dizer Friozão? assim, da última década, a gente teve assim, 2020, vou tentar trazer um, um histórico para, né, Uhum. contextualizar. Aí. 2020 a gente teve primeiro o fechamento ali da questão da Covid, aí depois, pô, esquentou legal o mercado, viemos com Uhum. 2021 um crescimento muito bom, 2022 muito bom. 2023, a gente se obrigou, pelo conta de abrir lojas, tudo, a reestruturar um pouco a empresa, então a gente não teve abertura de loja, foi um ano assim que a gente teve que, como é que eu vou te falar, botar a casa em dia. Então foi um ano que a gente não cresceu, a gente andou de lado, se não me engano aí perdemos 1% do faturamento em relação ao ano anterior, Aham. o que foi ruim, porque o ano no geral teve um crescimento. E aí, ano passado, a gente voltou para, assim, poxa, organizamos a casa, botamos tudo em dia, né? Uhum. Agora eu acho que a gente pode dar um passo além. Então, ano passado, a gente fez um ano já com um crescimento um pouco mais significativo, legal. Uhum. E esse ano, porque daí a minha régua tá lá para janeiro e fevereiro de 24. Então, esse ano, meu primeiro bimestre foi bom. Uhum. Eu cresci em relação ao ano passado. Mas se tu me falar assim o que eu espero do ano, eu espero um crescimento nosso, porque eu acho que a gente, com a abertura de algumas lojas que a gente fez recente, a gente tem um espaço para crescer de faturamento global, mas organicamente falando, eu não sei se aquelas lojas, talvez que já estão mais consolidadas, vão Uhum. conseguir crescer tanto. Porque o mercado ele está um pouco estacionado, sabe? Então as Uhum. pessoas assim elas vão muito no que está aí na mídia, do que está no. Exato. Então, Uhum. sabe, eu não entro nessa seara política, mas a gente sabe que talvez precisasse de algumas coisas para Sim. motivar um pouco, né, Aham. a E querendo ou não, população. reflete, né? Não tem como Reflete. fugir. Então, as pessoas às vezes que têm só de gerar uma certa dúvida, a pessoa já, não, mas então vou esperar um pouquinho, ou se eu ia, não, vou esperar mais um pouco, eu Sim. vou ver como é que vai Uhum. ficar. E aí a gente vai ano que vem para um ano de eleições, indiferente de A ou B, da política, é um ano que acaba dando uma certa dividida, né? Uhum. E eu acho assim que a gente para esse ano espera um crescimento, um pouco mais tímido talvez, mas Uhum. tivemos um primeiro bimestre bom, mas eu acho que talvez se eu for falar do ano, um crescimento tímido. Uhum. Né? E para o ano que vem, aí vai muito do que a gente for fazer para ganhar espaço. Sim. Se for organicamente, eu acredito que talvez andaria de lado, assim, na Uhum. minha visão. Então, eu estou mais olhando agora para enxugar custos, para a empresa trabalhar com uma competitividade maior, né? A gente Uhum. trabalhar um pouco, porque conforme a empresa vai crescendo, eu digo, a gente vai engordando ela. A gente vai, por quê? Porque o teu foco está onde? Está no crescimento. Então, no nosso caso é abrir loja. Então, quando tu começa a ir para um formato desse, é mais uma pessoa aqui, é mais um negócio ali, e aí tu vai, não, faz, Sim. faz, faz.
E aí, quando tu para e diz, cara, agora eu preciso colocar as melancias no lugar, aí tu vê, cara, quanta coisa que dá para melhorar, quanta coisa que a gente tá fazendo errado, que pode. Então, eu acho que Uhum. muito do nosso crescimento vai depender da gente. Acho que vai ser um crescimento assim, que nós vamos ter um crescimento, mas porque a gente vai ter que ser um pouco mais agressivo, vai ter que fazer mais o dever de casa, e Uhum. aí envolve aí uma Uhum. sequência de coisas assim, Uhum. né? E vai naturalmente. E o mercado, o nosso mercado de tintas, ele tem um crescimento relativamente bom nos últimos 10 anos, né? Uhum. Então, espera-se que cresça em algo em torno de 3 a 4% esse ano. Uhum. Então, a gente espera crescer um pouco mais do que isso, mas o mercado em si é para crescer, Tende a crescer. tende a crescer. Aham. E aí, quando eles falam em crescimento nacional, aí sim entram muitas obras novas, né? Uhum. Então, e quando uma construção civil ela está aquecida, ela não é de um ano para o outro que ela desaquece, porque pode desaquecer a venda, mas a obra está lá, né? Exato, Ela está exato. subindo o prédio, Aham. ela tem que continuar. Então a gente passa aí, por exemplo, no nosso litoral, né? Isso é uma Que é um boom, explosão né? que não tem, né? Uhum. Tá acontecendo assim algo, né? Inédito aí e esses prédios realmente vão precisar de tinta e com Uhum. isso o mercado ele não vai parar, eu Vai imagino, girando, né? vai girando. Uhum. Bom, Então, e também aproveitando esse ponto, estamos falando de abrir loja, de expandir, né, a empresa, mas o investimento em tecnologia, nós reparamos também que a empresa ela tem um aplicativo que envolve justamente os pintores, é isso? a gente tem um programa um clube que a gente tem, que é um programa de Uhum. relacionamento com o pintor, que ele ganha uma certa pontuação, né? Conforme o cliente que compra na loja vai acreditando lá. E esse aplicativo ele vem para daí trazer um extrato. Nossa ideia é sempre mostrar transparência, né? Uhum. Então, poxa, por que eu quero que esse aplicativo esteja na mão, às vezes, do profissional? Para ele estar vendo, não, cara, aquilo que eu comprei está lá, Aham. o crédito daquela pontuação veio, eu tenho direito a isso, é uma coisa que eu, né, Uhum. briguei. Então, o aplicativo em si, quando a gente lançou ele em 2021, ele não é tão complexo. O mais complexo é fazer com que o aplicativo converse com o nosso sistema. Uhum. E isso sim para nós foi uma dor de cabeça. Então assim, a gente trazer essa confiança, né, é a única maneira com Uhum. transparência, né? Então eu sempre tento mostrar isso para a equipe. O que que acontece assim nessa questão da tecnologia, né? É, o consumidor ele compra aquilo que ele acredita e a tecnologia quando ela vem a teu favor com seriedade, com honestidade, tu só tens a ganhar, Uhum. né? Porque tu tá mostrando aqui, eu não tenho, o que não é meu, o que é meu e tá tudo certo. E por isso que eu acredito muito. Então a gente hoje já pega ali as mídias sociais, pega a parte do aplicativo, a gente está fazendo um trabalho interno no nosso, com Uhum. inteligência artificial, no nosso sistema, tudo para indicar como é que tu podes melhorar, né? Então, eu acho que a tecnologia andando lado a lado ali com bons profissionais, cara, Sucesso, ela é né? fundamental, Aham. né? Então, e assim, né? É muito para saber aonde que o produto vai chegar. Então, ele sai lá de uma fabricante lá, de uma Souvenir, agora a Sherwin Williams comprou a Uhum. Souvenir, que foi uma coisa que mexeu com o mercado, Sim. pega uma marca regional, uma Madacar ou uma Lux Color, enfim, é, como é que esse produto vai chegar na mão do profissional ou do Aham. cliente final, né? Então, quem faz essa distribuição tem que estar muito antenado, que é o nosso caso. Uhum. Então, poxa, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou chegar naquele... Porque aquela venda de balcão que cliente vem na loja, eu entendo que cada vez vai ser Vai mais diminuir, difícil, vai né? É. diminuir. Uhum. Então, assim, aí a gente tá lá falando, eu tenho que melhorar o atendimento, e a pessoa não responde o WhatsApp e tal. Uhum. Então, são tudo coisas assim que a gente fica, sabe, apertando Sim. poxa, temos que melhorar isso, cara, não dá para esperar. E aí tu Uhum. se pega na questão de, pô, o cara não pode esperar na loja também. Então, eu acho que a tecnologia, a gente está tentando usar para que ela nos oriente um pouco nessa questão, né? Sim. Então, E agora um ponto que eu particularmente acho bem interessante, que recentemente nós vimos que Concord lançou um livro que justamente você é, trouxe aqui hoje, né? Que é Cores que Inspiram. isso. E
ele retrata os 40 anos justamente toda a trajetória da Construcolor, né? Isso Como é aí. que foi a intenção de lançar esse Essa livro? ideia Projeção? surgiu porque, assim, durante a pandemia, meu pai acabou passando por uma situação de saúde, assim, um pouco complexa. E aí eu comentei um dia com a minha irmã, eu falei, poxa, eu acho que a história, né, do pai, da mãe, é uma história tão bonita. E, e hoje em dia, com as mídias sociais, algumas coisas estão ficando tão frágeis, tão Uhum. vazias, né? E, cara, eu botar lá alguma coisa, uns vão ler, outros não vão ler. Eu falei, cara, eu acho que a gente tem que contar um pouco dessa história e deixar Uhum. ela registrada em algum lugar, do que foi essa entrega, né? Porque assim, a gente não pode, eu não posso, eu vou usar uma palavra, mas eu não poderia ser hipócrita em dizer que a minha vida não é muito mais fácil do que a do meu pai. Pô, Aham. meu pai se dedicou uma vida pelo negócio. Então, ele deixou de ver os filhos por causa Aham. disso, por um bom período. Teve que trabalhar muito para dar conta. E eu falei, cara, eu acho que merece a história de 40 anos de uma empresa. Eu acho que merece. E aí a minha irmã concordou. Aí a gente levou a Uhum. ideia pro meu pai. Ele foi no começo resistente, falou, eu acho que isso aí é meio que uma besteira, porque, pô, pra quê um livro e tal? Aham. Aí a gente foi jogando mais ideias. Pô, pai, eu acho que, cara, é uma oportunidade de a gente contar um pouco dessa história, porque eu acredito que o que passou nos últimos 40 anos foi a maior transformação. Claro, a gente vai ver agora muita coisa, inteligência artificial, como eu falei e tal, mas eu acho que os 40 anos que passaram foram de uma época de uma Aham. transformação enorme. Então, de antes de ter fax na loja, de ter Aham. impressora do que era a caderneta, para hoje, cara, tudo na palma da mão, internet, Aham. 5G, Wi-Fi. Então, eu acho que a gente deveria contar essa história. E daqui de lá foi, meu pai achou bacana. E a Uhum. gente fez o livro, né, contando desde o começo como é que a empresa começou, um pouco da história familiar do meu pai e da minha mãe. Aham. A gente trouxe os primeiros pintores que nos apoiaram aí lá atrás, né? Uhum. Contando um testemunho de como é que foi, como é que foram descobrir a loja e tal. E outras coisas assim, e para nós assim foi uma grata surpresa que meu pai depois falou, cara, eu não imaginava que isso seria tão legal. Que bom, né? Ver esse retorno. E assim, Hum. ele tá ali para contar, né? Aham. Então, a gente fez algumas entrevistas lá e tá tudo gravado aí em vídeo, dele contando essa história em momentos até mais emocionantes, né? Uhum. Que, cara, que tá aqui, eternizou, né? Eu acho que Uhum. foi, assim, para nós uma coisa, assim, que marcou e, né, não faz, talvez, sentido, talvez ter outro um dia, mas esse aqui acabou sendo, assim, para nós Sim. um, um reforço, assim, eu diria, talvez um coroamento, assim, para os meus pais de tudo o que eles viveram, né? E, Aham. assim, tem outras histórias maravilhosas né, que merecem, talvez, muito mais de um livro, mas a gente achou que talvez fosse um presente, assim, sabe? Uhum. E depois realmente a gente viu que, Valeu a que, pena, que valeu a pena, né? né? Então conta, né? Mostra um pouco da loja, de como é que era, né? Vou abrir aqui e vou mostrar. Aham. Então, a câmera pega ali. Então, de como é que era quando começou lá em 84, meu pai, minha mãe, né? Aham. Então, a gente tá na nossa matriz lá, a gente vai fazer uma área onde a gente tem algumas embalagens antigas, algumas coisas da história. A gente vai montar um pouco uma linha do tempo Como se fosse contando. um museu, Como assim. se fosse um É. museu. Uhum. Então, a máquina da Souvenir, a gente restaurou ela, tá nova lá, né? Aham. Essa Então, primeira máquina que você mencionou ali. tá lá. Aham. Então, a gente quer colocar. Já tá lá, na verdade, mas quer fazer um ambiente onde, poxa, eu posso trazer Sim, o o público cliente todo. lá, vem cá conhecer um pouco da nossa Aham. história. E aí acho que o livro aí é uma foto dos meus pais, enfim. Vai contando a história, né? Um pouco da nossa, do nosso trabalho, algumas viagens que a gente faz para tentar buscar algum conhecimento também, um pouco desse trabalho com os pintores, que Uhum. tem os testemunhos, o Construcolor na Obra, que é um projeto bacana que a gente começou e já deve ter 1 ano e meio. Então, testemunho de fornecedor, de alguns clientes também, que são bem de referência, de colaboradores que estão aí há muitos anos também, acabaram aparecendo aí no livro. Então, é um pouco Uhum. de tudo aí
Querendo ou não, mostra. até os próprios pintores que começaram desde o início também estão marcados, né? Cara, isso aqui é uma história rica demais. Aham. Você é um senhor aqui que tem 91 anos, que teve um dia num café com a gente lá. Aham. Cara, e tu ouvir isso, sabe? Pô, não tem preço. preço. Não tem preço. É. Então, e a nossa grande base realmente são, né, os pintores profissionais. Então aqui tem algumas fotos. A gente quis trazer que esse trabalho, né, que já está no DNA da empresa, enfim, como o primeiro colaborador, né, foi o seu Anselmo, que era pintor. Então, a gente trouxe aqui algumas fotos bem antigas mesmo, com retroprojetor, com, né, Aham. dizendo, pô, nós já estamos fazendo esse trabalho há bastante tempo, temos que melhorar, mas aí um pouco da novidade, que foi o aplicativo e tudo. Aham. Então, o livro, assim, ele aí conta um pouco da estrutura das lojas e tal. Uhum. Mas aqui tem eu sempre mostro aqui, tem uma parte que mostra como é que foi a evolução da loja no interior. Aham. Então, começou com as pilhas de tinta, né? Sim. Tudo amontoado na frente, aí o cliente, o pintor tinha que quase passar por cima Sim. das latas de tinta para conseguir comprar. Aham. Aí nos anos 90 já melhorou para um balcão. Uhum. Aí nos anos 2000 já um balcão mais arredondado, um pouco melhor. Depois veio as mesas de atendimento e como é que tá hoje, né? Aham. E aqui na parte de fora da fachada, a gente trouxe a nossa matriz que passou por várias transformações nesses anos e que isso acabou acontecendo nas filiais também, né? Então, desde a construção, primeiro nem aparecia Construcolor na frente, né? Aham. Era uma letrinha menor, aí já apareceu um pouco maior, depois uma fachada um pouco mais a evolução e tal. Então, enfim, isso aqui foi um trabalho assim que nos deu muito orgulho de fazer, de confeccionar. Sim. E digo assim que faria de novo porque a gente trouxe muita emoção para isso aqui, sabe? Isso aqui, querendo ou não, se confunde com a nossa vida, porque a Aham. gente nasceu dentro da empresa, lá desde criança, e então foi uma coisa bacana, sabe? Que bom. Eu realmente parabenizo, Porque, porque essa ideia foi sensacional. não, que isso, eu trouxe aqui um exemplar aí, vou Aham. deixar contigo, mas eu acho que valorizar isso, né? A gente tem, e falo isso de profissionais também, tem gente que está aí há mais de 40 anos. Poxa, quem está tanto tempo no mercado, né? Eu não digo só pela gente, né? Mas às vezes tu tem uma história de tanto tempo, alguma coisa a mais tu tem, teve né? que fazer, né? Uhum. Então, senão as coisas acabam sendo meio, né, passam assim, Vazias. vazias, Uhum. despercebidas. E 40 anos, cara, É uma vida, é né? uma vida. Mais do que eu, né? Apesar que eu tô com já um pouco mais acabado, né? Mas Imagina. mais do que eu. Olha, e justamente nesse contexto de, enfim, contar a história, de começar, qual dica você daria para quem vai começar a empreender hoje? Gustavo, eu vou te dizer assim, eu acho que a primeira coisa é tu acreditar muito naquilo que tu vai fazer. Então, assim, poxa, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou trabalhar com consultoria. Cara, eu tenho que ser um bom consultor e eu tenho que entender daquilo que eu vou ofertar para o meu cliente. Então, Uhum. assim, eu acho que tu ter a certeza daquilo que tu tá falando, tu ter conhecimento, já é meio caminho andado. E aí, aliado a isso, as pessoas que tu vai caminhar do teu lado. Porque, eu vou prestar uma consultoria financeira, mas eu tô totalmente endividado. Ou eu tô andando com Não alguém faz que tá... sentido, né? eu acho que é um contrassenso, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é, cara, eu tenho que ter uma direção. Ah, é essa direção que eu vou tomar? É esse o caminho? Então, cara, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu tô fazendo e talvez ver com quem eu tô andando, quem tá cercado, né? Quem tá Uhum. ao meu lado. Isso desde o teu relacionamento, né, pessoal. E eu digo assim, né? Tem gente que tem mais. Eu não, cara, eu não vou dizer. Eu me considero um cara de sorte, porque apesar de meus pais assim não terem me ensinado sobre negócio, porque a gente aprende isso Na lá prática, né? na prática, Uhum. mas sempre tiveram bons valores, né? E isso a gente acaba levando para a vida, né?
Então, eu acho assim, né? Eu conheço um pouco da tua história, um pouco da tua base familiar, Uhum. e sei que tenho certeza que tu vai ter sucesso, porque só disso tu já é uma pessoa sortuda igual eu, né? Concordo. Então, eu sei que tem gente que às vezes nasce numa situação que não é tão promissora, É. mas a Uhum. pessoa vence porque, pô, ela quer Sem vencer, garra, sabe? né? Eu sempre Uhum. brinco, o Silvio Santos, né, perdeu os pais super cedo e é um cara que, pô, Aham. se eu te falar assim, a única pessoa que eu queria ter conhecido era o Silvio Eu sei, Santos. Santos. Cara, eu Uhum. tinha uma admiração, tenho, né, por ele, e, e o cara, tipo, não teve um pai e uma mãe pra, né, eu acho que a mãe, enfim, teve um pouco mais tempo, mas pra direcionar ele. Ele aprendeu com a vida, né, Aham. mas, Ele era feirante, a vendedor, e evolução dele é é, fenomenal, né? é fenomenal. E eu acho assim que, mas por quê? Ele botou vontade naquilo que ele foi fazer e de negócio em negócio ele sabia o que estava fazendo e prosperava. Então, e que era muito trabalho, Uhum. porque assim, vamos que a Construcolor cresceu e que, né, que hoje é uma empresa, é, vamos se dizer, talvez reconhecida, sólida e tal, mas isso não é mérito meu. E eu entendo isso, né? Então, isso é mérito lá do meu pai, da minha mãe e tal. Hoje eu tô dando sequência. Talvez daqui a 15, 20 anos eu vou dizer, cara, eu contribuí para que Aham. melhorasse um pouco. Mas às vezes eu percebo que algumas pessoas elas mal começaram um negócio e já querem, sabe? Aham. Não tem E a paciência, é a né, de paciência. fazer o É isso processo. aí. É a paciência. Uhum. E eu sempre brinco que nem tudo que brilha é ouro, né? Então, às vezes a pessoa acha, ou porque, enfim, vai olhar, né, eu sempre tô sendo repetitivo nisso, mas as mídias sociais, cara, eu vou mostrar um carro, eu vou mostrar, mas tá, o que que daquilo é verdade? Qual é a situação? Qual que Uhum. aquilo é da pessoa, não é? Então a gente vê tanta coisa, a gente pagando para para alugar um barco, para alugar É. uma aeronave, para fazer um negócio, para bater uma foto, para daí vender um curso, dizer, cara, então assim, será que esse é o caminho? Eu Aham. acredito que não, né? Então, eu julgo assim que se eu tô ali onde é que eu tô, não é por mérito meu hoje, talvez lá na frente vá ser, mas o trabalho ele é difícil, cara. E se não for difícil, cara, não sei, Tá tá? errado, né? Tá Tá. errado, né? E a gente faz as coisas e parece que faz, e não vê o resultado, né? Uhum. Porque demora, é tempo. Então, eu digo assim, a gente não conseguiria crescer se não tivesse as pessoas com tempo lá na empresa. Uhum. E tem gente lá que entende muito mais do que eu, tá muito mais tempo do que eu, e que eu tenho que ouvir, eu tenho que, né? E talvez por alguns momentos a gente achou, não, o caminho é aqui e tal, porque quando tu tá com o poder de decisão, tu acha que não, é aqui, vamos lá. E aí daqui a pouco tu vê, não, cara, pô, errei nisso aqui. Pô, devia ter escutado a pessoa, devia ter ouvido, ter, Uhum. né, o discernimento, dizer, cara, pô, tô vacilando, eu acho que devia ter ouvido aquela pessoa, sabe? Então eu tenho muito isso, assim. E isso eu acho que vai da nossa evolução. Então a gente, pô, às vezes eu acho que tô num caminho e, cara, mas não tá indo legal aqui, vou Aham. escutar a base. E aí, com isso a gente vai formando aí, né, o Uhum. negócio. Então, não existe milagre, sabe? Não. Uhum. E hoje, assim, se for ver, né, eu vejo pelo meu pai, ele não para e acha que fez pouco ainda, então se dedicou um monte, acha que fez pouco. E é isso, sabe? E se no fim das pessoas acham, pô, tem uma empresa, mas assim, é uma grande responsabilidade. Então diz, cara, pô, se tu já, vamos, a Construcolor vai, deu, não quero mais. E se for dispensar todo mundo, e o Aham. custo que dá Meu isso, e Deus. essa conta e tal. Então, assim, às vezes as pessoas olham, pô, olha só o que brilha, né? Aham. Mas por trás daquilo tem tanta coisa que a gente às vezes. Aí tu pensa, cara, é tanta responsabilidade que tu se assusta, né? Imagino. Então eu sou muito assim cético para algumas coisas hoje. Não era, hoje eu Uhum. já sou mais, porque a gente vê que é uma batalha diária e para te ver Uhum. algum resultado não é fácil. Imagino. Eu parabenizo você, tá? Pela sua empresa que tá hoje, pelo crescimento, pela sua trajetória.
pela publicação do livro, que eu acho que foi excelente. Enfim, tenho certeza também que a Construcolor vai crescer cada vez mais com o passar dos anos, não tenho dúvidas disso, porque como você falou, está no DNA da empresa, essa questão familiar, né, essa trajetória que está sendo construída a cada ano que passa. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui, por contar um pouco da história, né? Querendo ou não, que é da história da família também, para todos que estão ouvindo, também vai ficar aqui registrado. Você quer mandar uma mensagem para o público, Evandro? Gustavo, assim, eu acho a minha mensagem talvez de um reconhecimento, de parabenizar esse trabalho que tu estás fazendo, porque tu atua numa área, tu tá, poxa, batalhando, trabalhando, e aí lá no meio disso tudo, tu diz, não, eu vou montar um negócio para falar um pouco ou sobre empreendedorismo ou sobre outros assuntos, e querendo ou não, tu tá levando conhecimento para as pessoas. Então, talvez de tudo que eu falei aqui, uma frase, uma palavra faça sentido para alguém. E assim como eu vim aqui hoje, tu já recebeu outras pessoas, isso é fazer diferente, sabe? É querer fazer um algo a mais, é querer se incomodar, porque eu falo isso, tu poderia estar ou em casa, ou fazendo alguma coisa, curtindo alguma coisa, e tu diz, não, cara, eu quero esse algo a mais. Então isso vai te diferenciar e vai fazer com que tu conquiste cada vez mais os teus objetivos. Então, poxa, eu poder vir aqui falar um pouco para ti, contar a nossa história, divulgar um pouco disso, é muito bacana. Então, quem te parabeniza sou eu e vamos lá, vamos em frente. Ter outros momentos assim. Com certeza. Parabéns e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço novamente. Convido a todos para nos seguir, @firmalex, @construcolor. Depois vão ser disponibilizados esse episódio no Spotify, no YouTube. Vamos divulgar também nas redes sociais. Muito obrigado por ouvir e até a próxima. Um abraço.